Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você. Bom dia, mais um sábado, já estamos em setembro, né? 1º de setembro, o primeiro dia do mês. Viver Bem está no ar, eu quero aproveitar para mandar um beijo, parabéns para todos os nutricionistas, que ontem foi o dia de vocês, e também para todos os profissionais de educação física. Eu digo que essas duas profissões caminham ali lado a lado, de mão dadas, para nos ajudar, né, a viver com mais saúde, com mais disposição, em forma e viver aí por muitos anos. Então, parabéns a todos os nutricionistas e os profissionais de educação física. Sem vocês, podem ter certeza, seria impossível viver bem, seria impossível a gente colocar esse programa no ar, porque as informações que vocês nos ajudam a passar para os nossos telespectadores são muito importantes. O programa hoje vem super especial, eu vou conversar com o cardiologista do exercício, o Dr. Felipe Guerra. A gente vai abordar exatamente a importância do exercício para a saúde do coração, mas para a saúde do corpo inteiro. Então, se você tem dúvidas sobre esse tema, fica ligadinho no programa da gente. Tem também o quadro Saúde Mental com a psiquiatra Paula Borba. Eu vou conversar também com o diretor do Centro Médico Saúde da Família. Vamos conhecer esse novo espaço para você que quer prevenir doenças e ter o seu médico, né, no dia que você precisar. Além disso, no Dia do Profissional de Educação Física, claro que a gente vai ter um entrevistado especial, Vinícius Cárdenas, lá da Drive Treinamento, vai esclarecer várias dúvidas sobre exercícios para idosos. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora aqui no Viver Bem. Vamos começar o programa hoje com um tema que eu adoro, que é a importância do exercício para a saúde. Estou recebendo hoje o Dr. Felipe Guerra, que é cardiologista do exercício, então uma pessoa com muita propriedade para falar sobre esse tema aqui no programa. Bom dia, Dr. Felipe. Bom dia. Qual a importância do exercício, Dr. Felipe? Porque eu olho que ainda tem tanta gente sedentária, mas qual a importância desse exercício, que é esse remédio natural para a nossa saúde? É verdade. A gente tem que ver que desde o homem da caverna, né? O homem da caverna, que a gente foi programado para fazer exercício. Você não tem como pensar o homem da caverna sedentário, senão ele nem comeria, né? E muito, né? Então, infelizmente, com a modernização, com a tecnologia, com esses smartphones, com fast food, aí com a violência também, a gente não pode esquecer, a população foi ficando muito sedentária. E isso é um hábito que não deve ser cultivado porque traz inúmeros problemas. Então, eu diria que a importância, se pudesse resumir, né, o exercício ele é como se fosse uma pílula mágica que ele melhora seu sistema cardiovascular como um todo, né? Diminui a chance de infarto, diminui a chance de AVC, que são as doenças que mais matam no mundo, né? Controla a pressão arterial, controla seus níveis de glicose, né? Que é para prevenir diabetes, ou para quem tem diabetes, ajuda a controlar. Controla as taxas de gordura, que é o colesterol, o triglicerídeo. Sem falar nos outros benefícios da saúde mental, por exemplo, melhora o humor, diminui a ansiedade, melhora o sono, né? Sem dúvida. Da parte osteomuscular, melhora muitas dores, né? Pelo desuso, melhora a mobilidade articular. Então, se a gente for enumerar a questão do câncer também, alguns tipos de câncer, como câncer de mama, câncer de intestino grosso, né? De cólon, e até o câncer de próstata, já tem trabalhos mostrando que quem pratica exercício de forma regular diminui a incidência de alguns tipos de câncer, né? Então, diríamos que o maior prejuízo é a pessoa se manter sedentária. Agora, eu já ouvi por aí pessoas sedentárias que dizem que têm medo de fazer atividade física e de repente ter um infarto. É aí que vem a segurança, né, doutor Felipe? Assim, os exames pré-participação são importantes. Orienta aí quem está em casa, que está sedentário e que quer realmente mudar de vida agora. Como fazer isso de uma maneira que não prejudique a sua saúde? É muito importante essa pergunta, porque muitas das pessoas são sedentárias desde a infância e estão em uma idade já bem avançada. Se estão em uma idade avançada, tem mais risco de ter doenças cardiovasculares, por exemplo. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, a treinabilidade do idoso ela é mantida. Então, aquele idoso que durante a vida toda nunca praticou nada e está com mais de 60, 70 anos, dizer, não vou fazer exercício agora porque já passei esse tempo todo da minha vida numa rede, deitado, etc. Não deve pensar assim, que a treinabilidade é mantida, certo? Então, nunca é tarde para se iniciar um exercício. Do outro lado, também, a verdade é aquela pessoa que sempre foi atleta, esportista, né, até um atleta profissional e de repente para, o exercício não é como uma vacina. Então, se parar,
ele vai perder Perde os efeitos, o benefício ao longo do tempo. Então, para essas pessoas que estão paradas e que querem começar um programa regular de exercício, eu recomendo que elas procurem um cardiologista antes para fazer uns exames. Quais seriam esses exames? Exames laboratoriais para ver as taxas de açúcar, as taxas de colesterol, ver a pressão arterial. Um eletrocardiograma, que é um exame simples feito no consultório do cardiologista, já nos dá muita informação. E, dependendo da faixa etária ou de algum sintoma que ela possa ter, a gente tem que fazer alguns outros exames, como teste de esforço, em que vai simular o esforço que ela vai ser submetida a exercício, um exame de imagem, um ecocardiograma, que é uma ultrassonografia do coração. Então, a partir daí, a gente consegue liberar a pessoa para praticar qualquer exercício com segurança. Você tem uma pergunta aqui da Bianca Andrade, lá de Maceió. Ela quer saber se somente os exercícios aeróbicos são indicados para melhorar o coração ou se a musculação ajuda também. É uma boa pergunta também. Quando a gente fala em aptidão física de uma pessoa é apto, né? Esse termo aptidão física, a gente tem que ver o componente aeróbico, o que faz parte de uma pessoa ser apta. Ela tem um bom condicionamento aeróbico, uma boa força muscular, uma boa flexibilidade e uma composição corporal legal, questão de percentual de gordura. Então, uma pessoa para ser apta fisicamente tem que ter esses 4 componentes. Então, se eu faço só a caminhada, por exemplo, que é um exercício mais basal possível, não vou dizer que não é um exercício interessante. É interessante, mas ele está priorizando só o componente aeróbico, né? Ajuda a proteção cardiovascular, ajuda a controlar as taxas. Mas é interessante também que eu trabalhe a parte de força muscular e flexibilidade, porque essas valências se perdem muito com a idade. Então a pessoa vai ficando mais velha, vai perdendo muita força muscular, muita flexibilidade e vai se tornando uma pessoa cada vez mais dependente. O idoso, ele tem muito medo, muitas vezes tem várias pesquisas mostrando, não é nem de morrer, é de se tornar dependente. Não adianta nada, fulano chegou aos 100 anos, mas ele precisava de um cuidador, né, se alimentava por sonda, etc. Então, isso não é o interessante. O interessante é que ele mantenha uma autonomia. Para manter uma autonomia, a gente tem que, além do exercício aeróbico, que é a caminhada, pedalar, natação, algum esporte, você ter o componente de força muscular, que é mais comum, exercício de musculação, pilates, etc. E o componente de flexibilidade, né, o componente de alongamentos, etc. Então, fazendo esses 3 componentes, a gente teria uma saúde não só cardiovascular, como uma saúde geral bem melhorada. O funcional também acredito que seja uma boa opção, né? Que junta tudo ali. Exatamente, por isso que o funcional está muito em moda, porque ele junta esses 3 componentes num tipo de exercício só, né? Outra pergunta aqui do João Pedro. Como proteger meu coração durante a prática de exercícios? Precisa de algum cuidado? Não. Primeiro, eu acho que ele quer saber de minimizar os riscos, né? Proteger o coração e minimizar o risco. Porque, na verdade, o maior risco seria a morte súbita, né? Que aí quando alguém morre, algum atleta de futebol morreu, como é que o cara tinha saúde perfeita e aconteceu isso? Na verdade, a morte súbita é um evento raríssimo, só que dá muito ibope, muita, né? Dá muita muito mídia. mais gente sentada no sofá, né? Então, na verdade, nunca ninguém fala, completaram uma maratona, tantos mil atletas e ninguém teve nada, todos foram muito bem. Então, infelizmente, quando acontece um evento desse, a mídia chama muita atenção. Mas, assim, diríamos assim, para proteger o coração, primeira coisa, praticar o exercício de forma regular. Não adianta ser aquele peladeiro final de semana, porque você vai forçar o coração no momento em que você não está condicionado, né? Você joga pelado uma vez por semana, você não se condiciona. Então, primeiro tem que ser de forma regular, que o próprio condicionamento traz proteção ao coração. Segundo, seja um exercício que traga prazer e que você consiga realizar ele de uma forma sem ficar extremamente ofegante, né? Se você estiver mais ou menos bem preparado para aquilo. Terceiro, se você sentir alguma coisa, algum sinal diferente, quais são os sinais que chamam mais atenção? Uma dor no peito, principalmente se ela piorar com o exercício. Um coração que bate acelerado demais ou fora do ritmo, uma tontura durante o exercício, etc. Você tem que parar e procurar consultar um médico para saber se aquilo não é nada mais grave. Fora isso, a maior proteção que a gente pode dar ao nosso coração é se manter fisicamente ativo de forma regular. Pois é, tem uma pergunta aqui do Pedro Henrique. Ele quer saber se quem caminha de manhã tem mais risco de sofrer infarto, se isso é verdade. Não. Essa pergunta dele também provavelmente se deve a alguns trabalhos antigos, mostravam que o pico que você tinha de
de infartos, às vezes acontecia no horário da manhã, que tem a ver com alguns picos hormonais, etc. Mas hoje os trabalhos mais recentes mostram, isso de já há um certo tempo, que o organismo se adapta bem a qualquer horário. O que eu recomendo é que a pessoa, eu sei que a agenda de cada um, a agenda da gente é cada vez mais difícil hoje, né, conciliar um horário, mas que a pessoa puder manter um horário que ela, né, tem aquela repetição naquele horário, melhor ainda. Mas se não puder também, pode variar, não tem problema. Em questão de horário, não tem nenhum risco, manhã, noite ou não. Eu só funciono pela manhã, é 5 horas da manhã, mas eu acredito que é muito importante também uma boa noite de sono, né? É verdade. Dá para você dormir tarde e acordar cedo. Essa questão do horário, eu sempre digo, é o horário que a pessoa se sentir melhor. Tem gente que quando faz exercício à noite, depois, né, numa hora mais avançada à noite, tem dificuldade para dormir. Tem outros que até ajudam o sono. Né? E tem gente que acorda logo cedo, de manhã cedinho, e acha muito bom fazer exercício. Eu diria que o horário ideal é aquele que lhe traz mais prazer e que cabe na sua agenda, né? Doutor Felipe, essa dúvida não é do telespectador, é minha. Quando a gente está treinando, está muito em moda agora os tiros, né? Aquele exercício bem intenso que o coração vai ao máximo. E depois você descansa e vai de novo. Por que isso ajuda a gente a evoluir? E se tem algum risco? Isso é o chamado HIIT, né? Que o pessoal chama, que é a sigla em inglês, é treinamento intervalado de alta intensidade. O que é um treinamento intervalado? É pensar bem, treinamento contínuo é aquele que a gente mantém a mesma, vamos pensar numa caminhada ou numa corridinha leve, a mesma velocidade durante meia hora ou 20 minutos de corrida ou caminhada. E o treinamento intervalado é aquele que a gente varia as intensidades, a gente vai lá em cima e repousa. Tem vários estudos hoje, não só em pessoas saudáveis, como em pessoas cardiopatas, até pessoas que sofreram infarto, já tiveram pontos de safena, etc., mostrando que esse treinamento intervalado de alta intensidade, desde que a pessoa tenha um condicionamento adequado para fazer esse treinamento, que é mais puxado, ele tem benefícios adicionais, principalmente em controle até da glicose, controle dos níveis de colesterol. Ele queima mais, você termina queimando mais caloria, por quê? Porque o que vale no exercício não é só o gasto calórico da sessão, é o pós-sessão também. Então, quando você faz aqueles treinamentos intervalados, você mantém seu metabolismo, seu coração acelerado por mais tempo. Então, você vai queimar muito mais pós-exercício. Então, eu diria que, e também é um treinamento que às vezes sai um pouco da monotonia. Então, para quem gosta, eu diria que é um treinamento muito interessante. E o coração vai ficando mais condicionado com o passar do tempo? Você condiciona mais, porque você consegue forçar seu coração ao limite, condiciona mais. O treinamento intervalado, quando a gente está fazendo um treinamento, se você pensar bem, a maioria dos esportes, o treinamento é intervalado. Vamos pensar o futebol, você está lá parado, dá um pique e volta. Verdade. Voleibol, tênis, são todos treinos intervalados. Então, quando a gente está fazendo um intervalado numa esteira ou numa sala de academia, nada mais é do que a gente está simulando um esporte. Doutor Felipe, tem mais uma pergunta aqui. Quem já teve infarto, quem tem arritmia cardíaca ou sopro no coração, pode praticar esporte ou tem que ficar parado? Bom, eu trabalho com reabilitação cardíaca, né? A gente tem um serviço de reabilitação e a gente, só o que tem é pessoas que tiveram infarto, ponte de safena, colocou stent. Então, essas pessoas que tiveram a doença, tiveram o infarto, por exemplo, elas são doentes cardiopatas para o resto da vida. Porque quando você tem um infarto, você bota lá um stentzinho, que é aquela molinha que abre a artéria, ou você bota ponte de safena, a doença está lá. Apenas você controlou bem com um medicamento ou com a ponte de safena, por exemplo, que eu falei. Então, essas pessoas que têm a doença, mais uma razão para se exercitarem. Porque se ela já tem o problema, se ela não se exercitarem, ela é risco para ter novos infartos, novas pontes de safena, etc. A outra pergunta foi a questão da arritmia. Arritmia, né? Ou sopro? A arritmia é qualquer saída do ritmo do coração. Desde as arritmias mais benignas que eu digo que não traz risco, até as arritmias graves. Então o termo arritmia é muito vago. Em geral, a maioria das arritmias melhoram, quase totalidade, com o exercício, que o coração tende a bater mais devagar e mais regular. E a questão do sopro, o que é o sopro? O sopro é quando o médico coloca o estetoscópio, que ele ausculta algum som diferente no peito do paciente, no tórax. O sopro traduz, em geral, algum problema de válvula, algum problema assim, que muitas das vezes, se for um sopro leve, na maioria das vezes, também não tem nenhuma contraindicação. Exercício em excesso prejudica o coração? Isso é um tema que está gerando um pouco de dúvida, até em congressos internacionais.
Os exercícios, quando a gente fala em excesso, são aqueles Ironman, triatletas, aqueles tá bem na moda, excesso né, mesmo. hoje? Tá, muito à moda. Em geral, essas pessoas os trabalhos que nós temos pegaram atletas de 30 anos atrás que hoje alguns tiveram um problema de uma incidência um pouco maior de arritmia na terceira idade, né? Os trabalhos que pegaram de 30 anos para trás, por exemplo. Tiveram mais incidência de arritmia, de aumento de tamanho do coração. Em geral, isso acontece um pouco, mas isso é uma adaptação. O que eu diria é o seguinte, hoje, com os exames de imagem muito melhores, tem como a gente acompanhar regularmente, nosso paciente que é triatleta, mas provavelmente vai para o cardiologista anualmente. Tem como a gente acompanhar e ver se ele não está passando do ponto. Mas, em geral, exercício mesmo em alta intensidade é muito benéfico também e a maioria das pessoas só vão ter benefício. Uma pequena quantidade desprezível, talvez, a gente tenha que dar uma certa freada na carga de exercício. A gente percebe assim nas perguntas, as pessoas sempre querendo encontrar um ponto negativo, mas chega na balança, faça exercício, que é o melhor, né? Eu sempre procuro, fico até meio chateado com alguns colegas médicos até que se deparam com o paciente e o paciente teve alguma intercorrênciazinha no exercício, algum probleminha que muitas vezes não foi nem o exercício que levou e o médico acha mais fácil mandar parar de fazer exercício, né? Ele diz, pare de fazer exercício. Se a gente mandar alguém parar de fazer exercício, principalmente quem gosta, eu estou criando uma outra doença, que é a depressão. Eu tenho muito atleta que é louco por exercício, corredor, maratonista, ciclista. E se eu mandar ele parar de fazer exercício, eu sei que ele, além de muitos não pararem, vai criar uma outra doença. Então, em geral, o exercício, na grande maioria das vezes, ele não tem nenhuma contraindicação, exceto se você está com um problema momentâneo. Por exemplo, você teve uma crise de dor no joelho, até um infarto que você tem que dar uma parada naquele momento e depois voltar de forma gradual. Eu diria que nunca ninguém deve proibir ninguém de fazer exercício. No máximo, se a gente tem alguma restrição, procurar algum exercício que a pessoa possa fazer com segurança e conforto. Ótimo, olha aí, daria o tempo, o programa inteiro aqui a gente conversando. Muito obrigada, doutor Felipe. Volte sempre aqui ao nosso programa. Eu que agradeço. Se lembre, o mais importante para a prevenção das doenças cardiovasculares, não adianta ir para médico direto, fazer exames, isso aí é interessante também, mas o mais importante é manter um estilo de vida adequado, ou seja, exercício de forma regular, uma dieta equilibrada, um bom sono e tentar diminuir um pouquinho o estresse. Ótimo, obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo e já tem mais Viver Bem para você. Já estamos de volta e agora para falar sobre saúde mental. Chegou a hora do quadro Viver Bem Saúde Mental com a psiquiatra Paula Borba. Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre um tema bem comum, né? Que as pessoas têm bastante curiosidade e às vezes até confunde mesmo. Então nós vamos conversar sobre ansiedade. Até que ponto as ansiedades são normais e até que ponto elas são patológicas. Bom, nós precisamos de um certo nível de ansiedade que a gente chama do nosso dia a dia. O que é isso? Nós precisamos de um pouco de nível de estresse, né? Numa palavra um pouco mais popular. Por quê? À medida que eu estou no meu aumento de estresse, eu estou alerta para fazer as minhas atividades. Então isso é importante, eu preciso estar acordada, eu preciso estar com atenção, concentração, eu preciso estar com um objetivo, né? Eu quero alcançar aquela meta, então eu preciso estar com um certo nível de aumento dessa atividade cerebral, que a gente chama de um estresse, mas é um estresse fisiológico, ou seja, é um estresse positivo, que me gera às vezes uma sensação de uma expectativa, que é a ansiedade. Eu tenho expectativa de fazer uma prova, eu tenho expectativa de uma entrevista de um emprego, mas é porque eu quero me dar bem, eu preciso desse desempenho. Nesse sentido, todos nós precisamos desse nível e a gente considera como ansiedade normal. Mas quando é que ela vai ser patológica? Se nós continuarmos dentro desse nível de aumento de estresse, de muitas atividades, e eu aumento a sobrecarga, e eu começo a dormir menos para poder estudar mais, eu começo a dormir menos para poder trabalhar mais, eu começo a diminuir as minhas atividades que eu possa parar, descansar e ter um lazer para poder inserir outras atividades que me levam a uma sobrecarga, eu começo a aumentar o meu nível de estresse e aí eu começo a diminuir a minha performance.
Então, se eu aumentar demais a minha sobrecarga de coisas, eu não vou conseguir dar conta. E aí eu vou começar a me sentir sobrecarregado, cansado, passo o dia com a sensação de que não tive a atenção, a concentração, que não rendi o suficiente. Nesse ponto, então, a ansiedade ela passou a ser maior do que a minha capacidade e a gente considera que ela seria, então, patológica. Então, como é que a gente vai perceber? A gente vai perceber se essas sensações que eu tenho de expectativa das coisas, elas estão já me atrapalhando. Eu vou passar a maior parte do tempo do meu dia com dificuldade de me concentrar, fico mais lenta, parece que exige um esforço maior para eu fazer atividades que eu costumava fazer. Eu me sinto muito cansada, eu me sinto com dificuldade de conversar e ter paciência com as pessoas. Então, por quê? Porque, na verdade, aquele nível de ansiedade ele já está bem maior e comprometedor. Nesse momento, então, é a hora da gente observar se aquilo se tornou uma doença. Então, ela deixa de ser chamado só ansiedade e a gente vai chamar de transtorno de ansiedade. Bom, transtornos de ansiedade tem vários tipos. Um dos tipos mais comuns que as pessoas popularmente conhecem, a gente chama de pânico. O transtorno de pânico, ele é um transtorno que é muito rico em sintomas físicos. Então, de repente, as pessoas elas passam a sentir muitas sensações no corpo que parecem que ela vai ter um outro tipo de adoecimento. Então, ela sente uma dor no peito, uma sensação de falta de ar, uma pressão na cabeça, sente o corpo dormente e ela pensa que está tendo um outro problema, como, por exemplo, um infarto, um outro problema e procura uma ajuda médica, procura um pronto-socorro na tentativa de reconhecer aquilo dali como alguma doença. E aí, depois de que os exames estão normais e que essa pessoa foi bem investigada, então a gente vai compreender que, na verdade, aquilo tinha sido um pico de ansiedade e por ele ter sido de forma muito abrupta, a gente dá esse nome de transtorno de pânico. Um outro tipo muito comum que nós chamamos é o transtorno de ansiedade generalizada. Esse nome não é que ele seja mais grave, mas o nome de generalizado dá um sentido de que eu tenho ansiedade para várias coisas do dia a dia. Então, as coisas da rotina, como o meu trabalho, a dinâmica da minha casa, a preocupação com meus filhos, se eu vou fazer uma viagem, se eu tenho contas a pagar, se eu posso adoecer, se eu vou ter recursos para tomar conta de todas as coisas. Esse tipo de preocupação que é da rotina me gera um sofrimento desproporcional em que tira meu sono, em que me gera um cansaço, que tira meu apetite e eu passo a me preocupar tanto com essas coisas que eu não consigo funcionar. Bom, então identificando que eu já desenvolvi uma ansiedade patológica, como a gente conversou, algum tipo de transtorno desse de ansiedade, então a gente vai precisar de um acompanhamento médico, psiquiátrico, para a gente avaliar se é o momento de uso de uma medicação e também se é o momento de uma psicoterapia, que vai me ajudar a identificar quais são os fatores que estavam me levando à ansiedade, quais são essas preocupações maiores no meu dia a dia e eu vou tentar modificar essas coisas dentro da minha vida, inserindo alguns hábitos de bem-estar, né? Inserindo uma medida de alimentação saudável, por exemplo, de um sono reparador, né? De resolver o conflito que eu estou podendo resolver. Então, eu vou aprender a pensar de outra forma. Se isso não for só o suficiente, as pessoas realmente às vezes sentem muitas queixas físicas também, ou tá com dificuldades de sono e no apetite, pode ser necessário o uso de um medicamento que vai ser devidamente prescrito pelo médico psiquiatra. Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente. O WhatsApp do Viver Bem é 84991346154. Você também pode manter contato com a nossa produção através das nossas redes sociais. Somos Guia Viver Bem no Twitter, no Facebook e no Instagram. E tem também nosso canal no YouTube, que você pode rever esse quadro da doutora Paula Borba e tudo que é exibido aqui no programa qualquer dia da semana. É só acessar seu computador ou pegar ali mesmo o smartphone e conferir o Viver Bem na íntegra na hora que você quiser. E ainda continuando a falar sobre saúde, eu estou recebendo hoje o Felipe Boaz, que é o diretor do Centro Médico Saúde da Família, que tem 2 unidades aqui em Natal, uma em Petrópolis e a outra em Igapó, né, Felipe? Chegaram assim com uma proposta super diferente e super necessária para o momento atual, né? Exatamente. Boa tarde, prazer estar aqui.
E a gente realmente encontra na área da saúde um vácuo nessa parte. A classe C e D realmente fica fica sem acesso à saúde pela dificuldade que encontra hoje no SUS e pela questão do desemprego, da renda, da redução da renda. Muita gente perdeu o plano de saúde, né? Isso, com o desemprego muita gente perdeu o plano de saúde, pega a passagem, pagar um plano de saúde e fica realmente sem assistência, sem acesso à saúde, né? A assistência à saúde. E a gente encontra nesse cenário a gente consegue atuar levando um preço acessível, um preço democrático para realmente suprir essa demanda. Quais são as principais especialidades que vocês oferecem hoje? Hoje são mais de 20 especialidades, mas assim, o que tem uma procura muito grande pela ginecologia, pela parte de ultrassom, cardiologia, dermatologia, mastologia, as principais, assim, o que a gente realmente do dia a dia. Que Pediatra as pessoas, também? Pediatra também, demanda incrível. Felipe, agora a gente vai para o médico, mas aí tem os exames. Vocês também oferecem essa possibilidade? Ou tem parcerias com outras clínicas? Perfeito. No nosso centro clínico, a gente tenta ser uma solução completa no que tange a saúde. Tenta gerenciar realmente a saúde dos nossos pacientes. E a gente oferece mais de 400 tipos de exames dentro da nossa unidade. E quando a gente não consegue atender o máximo, o que não consegue atender, a gente estabelece algumas parcerias e encaminha para clínicas parceiras para que realmente, dentro da nossa unidade, ou dentro da nossa rede de parcerias, ele consiga realmente ter seu diagnóstico mais com qualidade e o mais breve possível. É interessante, gente, que a gente estava conversando aqui, ele falou da importância dessa valorização da prevenção da doença, de você não esperar ficar doente para ir ao médico e prevenir. E o centro clínico vem oferecendo aí o check-up e várias opções, né, Felipe, para que as pessoas não deixem para ir ao médico apenas quando a doença aparecer. Perfeito. A gente entende que a saúde, ela tem que ser preventiva, a gente tem que se manter saudável e não após doente tentar, lógico, quando está doente tem que buscar realmente a melhora, mas se manter saudável, além de ser mais eficiente, é muito mais barato. Então a gente dá a possibilidade do check-up, dá a possibilidade de uma consulta de rotina, dá a possibilidade de exames rotineiros, faz com que as pessoas se mantenham saudáveis. Quando identifica algum início de algum problema, possa com mais brevidade iniciar um tratamento que acaba sendo mais barato, sendo mais assertivo e a gente tem nosso propósito principal é manter as pessoas saudáveis e não só na fase já mais avançada da doença tratar, porque nem sempre a gente consegue ter o resultado que teria tratando no início ou até evitando a doença. Certo, Felipe, quem quiser conhecer mais o Centro Clínico Saúde da Família, fica onde? Vocês têm site, quem quiser saber aí todas as especialidades, tirar todas as dúvidas aí sobre o atendimento. Pronto, perfeito. A gente tem uma forma muito fácil de agendar, de conhecer a gente. A gente está nas redes sociais, com Rede Saúde da Família. A gente tem nosso site www.redesaudedafamilia.com.br. Temos o WhatsApp, agendamento através do WhatsApp, do Facebook, do telefone fixo, do celular, inclusive também do site. Então lá tem tudo, tem todos os check-ups, tem todos os exames, todas as consultas, super fácil. E um dos principais diferenciais é realmente o atendimento humanizado. Você vai ver que o acolhimento que a nossa equipe trata os nossos pacientes é diferenciado do mercado. A gente costuma dizer que é ter saúde da família. Então a gente tem que tratar nossos pacientes como se fosse um membro da nossa família. Né? Ótimo, Felipe, sucesso para vocês. Eu que agradeço. Viver Bem está aqui de portas abertas, porque a nossa missão é contribuir com a saúde aí dos nossos telespectadores. E eu tenho certeza que muita gente que está assistindo está precisando fazer aquele check-up, está precisando daquela consulta. Tá bom, muito obrigado. Estamos de portas abertas para recebê-los. Obrigada. Obrigado a você. E a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, no próximo bloco tem um Tira Dúvidas sobre exercício na terceira idade. Você não pode ficar de fora. A gente volta já já. Para encerrar o programa, hoje, no Dia do Profissional de Educação Física, eu estou recebendo o Vinícius Cárdenas, lá da Drive Treinamento. Parabéns, Vinícius, seu dia hoje, né? Você que vem aí ajudando tantas pessoas a viver bem através da prática de exercício. É uma profissão muito linda, né? Obrigado. Apesar da gente chamar eles de malvados, mas é uma profissão
Boa, boa. Parabéns. A gente está aqui para facilitar, para ajudar a vida. Hoje a gente vai falar sobre exercício na terceira idade, idosos. Tem muita gente que acha que é perigoso fazer exercício, que o idoso não precisa, né? Aqueles que passaram a vida inteira sedentário, que não tem mais tempo para fazer exercício. A gente vai exatamente ajudar você a derrubar toda essa história, toda essa ideia de que idoso tem que ficar parado, né, Vinícius? O idoso tem que fazer exercício? Não só o idoso, né? Desde a criança, a partir de 5, 6 anos de idade, em todas as faixas etárias, deve estar praticando atividade física regular e, de preferência, com orientação, né? Com a boa orientação. E na fase do idoso, nada mais do que continuar, ou se for iniciar o processo de atividade física, está sempre acompanhado de um profissional capacitado. Quais são os benefícios para uma pessoa que já passou aí dos 70, né? 75, que hoje 60 eu não considero mais idoso. Os benefícios da atividade física são inúmeros, né? A gente chama que é o remédio mais barato que existe, né? Você investir na sua saúde, praticando atividade física, aliado, é lógico, a uma alimentação balanceada, mas tudo isso se inicia com uma aptidão física relatada pelo médico, né? Seja um cardiologista ou seja um reumatologista, né, para o idoso, se for o caso de estar passando por algum quadro assim que seja necessário um acompanhamento, mas o início da atividade física tem que partir de uma avaliação. Tem que fazer uma avaliação do idoso ou do indivíduo da maneira bem minuciosa para entender o quadro daquele indivíduo. Porque tem idosos aí que praticamente não sentem dor, não têm doenças degenerativas, tem uma saúde numa qualidade bem legal. Mas tem idosos que passam por processos, às vezes, psicológicos, quadro de depressão, tem o quadro AVC, de né, doenças também. degenerativas, quadro de AVC. Então, várias coisas precisam ser avaliadas antes para poder direcionar a melhor prescrição de treinamento legal para ele. Mas assim, independente da situação, o treinamento pode ser prescrito. Não, né? deve ser. Deve, né? Na prática de atividade física, né, o sedentarismo hoje em dia a gente fala que é um estado, né, do sedentarismo que mais mata no mundo, né? Então, aliado ao sedentarismo, vem as doenças oportunistas, né? Vem a diabetes, vem as cardiopatias, vem as doenças degenerativas. Então, a prática de atividade física é fundamental na vida de qualquer indivíduo, né? Mas sempre sob orientação de um profissional capacitado. Existem movimentos que podem prejudicar o idoso? Algum exercício que deve ser evitado para quem está nessa fase da vida? Não existe exercício errado ou exercício que possa ser evitado. Existe um indivíduo que está capacitado ou não para realizar esse exercício. Então, todo exercício pode ser feito, entendeu? Então, ele vai ser avaliado antes. Talvez aquele exercício agora não seja o ideal, mas ele vai treinar, ele vai melhorar em tais capacidades para depois, se for necessário, insira os outros exercícios. Mas evitar fazer isso ou aquilo, mas proibido jamais. Tem algum exercício que seja mais indicado, que garanta melhores resultados para quem está nessa fase? Juliana, tudo parte da avaliação, né? Às vezes a pessoa tem um quadro de osteoporose, então talvez exercícios com um pouco mais de voltados para o treinamento de força seja interessante, você aumentar a sua massa muscular, melhorar o estímulo de aumentar a densidade mineral óssea. Se for uma pessoa que não tem um quadro de osteoporose, mas tem um quadro de diabetes ou de cardiopatia, então um trabalho mais voltado para o estímulo cardiovascular também. Então tem que avaliar o indivíduo e direcionar o treinamento. Aquele idoso que tem hérnia de disco, tem exercício específico para ele? A hérnia de disco é assim, a gente conhece indivíduos que têm hérnia de disco, 1, 2, 3 hérnias de disco e não têm sintomas nenhum, não sentem dor, não sentem limitações. E pessoas que têm, às vezes, nem hérnia ainda, uma protusão, um abalamento e movimentos altamente restritos. Então, cada caso é um caso, a gente precisa avaliar individualmente para poder direcionar. Mas é como eu falei antes, não existe exercícios proibidos, o indivíduo está capacitado para realizar aquele movimento agora ou não. Tem uma pergunta aqui, Vinícius. Quais são os exercícios educativos para o idoso que quer praticar corrida de rua? O interessante esse idoso já pratica corrida ou ele está iniciando agora? É uma coisa bem interessante que a gente trabalha na educação física, é assim, eu nunca corri na minha vida, tenho 70 anos, aí eu vou agora porque meus amigos correm, meu filho e tudo, eu vou começar a correr. Então é muito arriscado, é uma prática de atividade que traz benefícios
maravilhosos para a sua vida. Mas você precisa de orientação e precisa começar lá do básico. Né? Então, independente de você ter 20, 30, 40 ou 70 anos, o início tem que ser acompanhado e gradativamente você vai melhorando. Você quer começar a correr com 70 anos, procure um professor capacitado em treinamento de corrida que ele vai te orientar e você vai dar os seus primeiros passos na corrida. E é possível, viu? Que eu até postei no meu stories esses dias, lá na Go Runners tem uma aluna de 72 anos que quer começar a correr. Tá caminhando, mas já disse que a meta é correr. Não, Pode, né, Vinícius? Não é uma utopia, ela vai correr. Não, ela tem 2 pontos fundamentais aí. Ela tem a vontade de começar, que é o principal, e o segundo, ela vai ser assessorada por uma das melhores escolas de corrida que tem no Rio Grande do Norte. Então, ela precisa dessa vontade e precisa ser bem assessorada. Tiver essas 2 coisas, vai dar certo. Vinícius, tem uma pergunta aqui que é a seguinte: subir escadas altas, desníveis, buracos são alguns dos desafios que o idoso enfrenta. Né? Como, através do exercício, ajudá-lo a passar por essas barreiras? A gente trabalha muito no treinamento integrado, chamar treinamento funcional. É assim, o que acontece no dia a dia do idoso, né? Ele passa por locais que tem degraus, tem escadas, tem desníveis. Cara, vamos treinar esse indivíduo para vivenciar isso, para vencer esses obstáculos, né? Às vezes o idoso quer ir ao banheiro, aí ele senta. Para ele levantar, ele tem que chamar alguém para puxar. Vamos treiná-lo para que ele consiga agachar lá no sanitário e levantar sozinho, que ele consiga deitar e levantar sozinho, que ele consiga subir um lance de escada, por mais que seja com um apoio ou outro, que ele consiga essa independência, né? Isso é uma repadronização funcional. A gente conseguir repadronizar as funções que o indivíduo tinha antes e às vezes com a idade ele perdeu. E com o sedentarismo também. Tem uma dúvida aqui, o exercício da puxada, como trabalhar? Só com aquela remada ou tem outras opções? A puxada, ou a empurrada, ou o agachar, são padrões motores de movimento, né? Isso é inato do ser humano. Então a gente precisa treinar todos esses padrões de movimento. Então a puxada, ou a empurrada, ou rotacionar, agachar, saltar, todos esses padrões precisam ser executados com qualidade. Eu vou sentar numa máquina e vou puxar, ou vou fazer em pé com elástico, ou vou fazer uma puxada em cima. Todos esses estímulos são benéficos para o indivíduo, entendeu? A grande questão é, em qual fase eu estou do treinamento para poder inserir tais exercícios. Você está na fase adaptada, pode inserir sem problema nenhum. Pode ter peso. O idoso pode pegar peso. Eu já vi na academia idosos pegando muito peso. Deve. Às vezes a gente vê um idoso ou uma idosa, vai para o supermercado, aí sai com uma sacola de cada lado. Se você for pesar uma sacola daquela, às vezes com 4, 5 quilos. E às vezes o indivíduo vai para a academia, pega um pezinho de 2. Né? Fica uma correlação assim meio de que, como é que ela carrega 5 de cada lado para ir até o carro levar uma sacola e não pode pegar um pezinho de 5 quilos? Então a gente entender que o indivíduo ele está num quadro que talvez um estímulo muito forte ainda não esteja, mas a gente precisa estar sempre evoluindo nisso. E a evolução vem. Com certeza. Vem, né, Vinícius? Vinícius, mais uma vez, parabéns pelo Dia do Profissional de Educação Física. Aproveito para parabenizar todos os profissionais de Educação Física que acompanham o programa, que estão sempre ajudando aqui a gente a levar a melhor informação para você. Volte sempre, viu? Você é nosso convidado especial aqui. Obrigado e parabéns também aos colegas aí de profissão. Mais um ano aí na luta pela educação física do Rio Grande do Norte. Vamos incentivar esse povo. O programa hoje foi quase uma lavagem cerebral para você começar a praticar atividade física. E eu espero de coração que tenha surtido o efeito desejado. Obrigada por sua audiência. Próximo sábado, 9 horas da manhã, a gente se encontra mais uma vez aqui na Band. Estou te esperando. Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você.